Comecei na imobiliária de alto padrão e médio, né? Fui estagiário e ficava observando muitos coordenadores. Que quando eu cheguei no alto padrão, eu estava ganhando dinheiro vendendo lotes de 30 mil. E era bem baratinho, mas que me garantia ali meus 8 ou 10 mil de comissão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à segunda temporada do nosso podcast. Hoje eu tenho a grande honra de receber aqui Cleberton Paixão, proprietário da Máxima NI Negócios Imobiliários. Cleberton, meu amigo, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Para a gente poder começar esse podcast, antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer a minha equipe. Nossa assessora de marketing está aqui, Micaele, Gui, Marília, Léo, toda a galera do nosso marketing que faz isso aqui acontecer. Eu só fico aqui na frente das câmeras, meu amigo. Então, assim, até plaquinha para essa edição desse ano, o pessoal colocaram aqui para poder ver a ficha, tudo. Papel de parede novo. Então, essa equipe é quase um Silvio Santos, né? É do mercado imobiliário. É isso, essa equipe é maravilhosa. Então, ó, um beijo para vocês. E um beijo para você aí, viu, Mica, que tá aí atrás das câmeras. Cleberton, meu amigo, a gente vai bater um papo aqui. Se você é um corretor de imóveis que está querendo abrir a sua imobiliária, ou se você é um gestor que tem pouco tempo de imobiliária aberta, preste atenção no que esse homem vai falar, porque eu acho que a gente tem muita coisa para poder conversar. Não é isso, meu amigo? Isso mesmo. Pronto. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, a gente tem uma tradição de deixar um presente para os nossos convidados. Então, com você não poderia ser diferente. Tá aqui um presente, um mimo do Supremo para você. Abra, por gentileza, mostre ali na câmera para o pessoal que está nos assistindo, né? O que é que você ganhou aí. Veja. Quem aí. não gosta de abrir um presente, né? Tá vendo aí? Veja aí. E aí você vai entender o porquê você estava falando agora há pouco comigo aí de um negócio de uma água. Veja aí. Vamos lá. Se tiver difícil... A gente pede ajuda às universidades, né? Vamos lá. Eu acho que estou conseguindo aqui. É porque da aqui próxima tá vez, bem... da próxima vez lacrado, é isso mesmo. Vá. Um caderno para você poder fazer suas anotações. Mostra aqui na câmera. Olha, esse caderno aqui é... Deixa eu agora aqui. Vamos lá. Uma caneca personalizada. Ó, já temos aqui onde vamos tomar aquele cafezinho. Vai começar tomando a água de hoje aqui. Então, por favor, pessoal, coloca aqui uma água para ele. Pronto. E aí... E aqui para anotar, né? Fazer a canetinha, fazer aquelas anotações importantes do dia a dia. Maravilha, meu amigo. Coisa maravilhosa. Cleberton, para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouco para a nossa audiência sobre você e sua trajetória no mercado imobiliário. Bom, como vocês já ouviram falar, meu nome é Cleberton Paixão. Eu minha primeira formação é como professor, né? Professor de artes. Certo. E aí me formei como professor de artes. E durante o curso eu ouvi falar da corretagem de imóveis e surgiu aquela curiosidade, né? De entender melhor como era esse mercado, como era que funcionava essa questão de vender imóveis, né? Então, não tinha nenhum parente, não tinha nenhuma experiência na família, não tinha nenhum conhecido que pudesse me dizer como era. Mas eu surgi aquela curiosidade, né? E aí, eu estava na metade do curso de artes, né? Quase me formando. Fui dar aula, gostei de dar aula, mas queria algo diferente. E surgiu aí no IFES, né? Na segunda turma do IFES, a oportunidade de fazer o curso lá no Instituto Federal de Sergipe. Legal. E foi aí que começou a minha jornada no mercado imobiliário. Assim, nós somos amigos, né? Independentemente da relação de empresa-cliente. Fomos para São Paulo juntos, né? Para o Conecta Imob. E eu sei que você era funcionário público, né? Acho que você trabalhava como segurança, se eu não estou enganado. Exatamente. Eu fui segurança vigilante, né? E fui também executor de serviços básicos, que é o servente mesmo. Eu limpava uma escola e era vigilante em outro concurso também. Então, eu tinha essa jornada aí dupla na época. Joia. Isso já para vocês verem que, assim, todo mundo que realmente coloca seus objetivos como prioridade, com certeza vai conseguir alcançá-los. E, quando nós nos conhecemos, você era supervisor de uma imobiliária, né? Como foi essa experiência, meu amigo? Bom, quando eu comecei a ser corretor de imóveis, eu me considero um bebê prematuro, né? Certo. Comecei na imobiliária de alto padrão e médio, né? Fui estagiário.
e ficava observando muitos coordenadores. Eram, em média, ali 5 coordenadores. Eu ficava observando como era a postura e tinha o hábito de sempre comprar livros que falavam um pouco de gestão, Sim. né? De como era a gestão, a administração de equipe, essas coisas. E aí, nesse decorrer, com 8 meses já de corretor de imóveis, surgiu a ideia de fazer um pequeno treinamento. Né? Certo. Porque eu estava sendo corretor, né? Tinha começado na imobiliária de alto padrão, mas por curiosidade só vendia lotes. Né? Então eu estava no alto padrão só olhando os gestores. Eu não vendia o alto padrão, eu vendia lotes. Então todo mês eu vendia 5, 6, 7, cheguei a vender 12 lotes em um mês. Então foi assim uns 8 meses vendendo lote. Eu estou no alto padrão, mas não tenho resultado no alto padrão, só estou vendendo lote. Né? E aí foi um ponto assim de divisão, porque a imobiliária que eu vendi os lotes me convidou para fazer um treinamento com os corretores, né? Porque eu passava a semana praticamente toda no alto padrão, não vendia, e no final de semana, no sábado, ia para o interior, né? Para minha cidade natal, que é a Estância, aqui em Sergipe. E o que aconteceu? Eu vendia lá no sábado e saía com resultado. Todo mês eu tinha ali as vendas, né? E chegava na imobiliária de alto padrão, já com recursos, chamava os estagiários todos para ir para esse interior comigo. Então era bem curioso na época. Cara, olha só que interessante para você que está nos acompanhando. Você ficava a semana toda focado no alto padrão, e aí eu quero já saber quem foi que te colocou no alto padrão, tá? E não vendia. Aí chegava no final de semana, você ia para lotes e conseguia performar. A gente já falou muito aqui em outros episódios, eu inclusive até convido você a assistir a primeira temporada do nosso podcast, tem muitos conteúdos maravilhosos, mas sobre essa questão do perfil de trabalho do corretor, porque é um desafio que o pessoal enfrenta comum de cair de paraquedas numa imobiliária, e a imobiliária tem seminovos, empreendimento. Dentro dos empreendimentos você pode ter lote, você pode ter empreendimento popular, você pode ter médio, alto padrão e por aí vai. O que eu quero entender de você é o seguinte: para você trabalhar nessa imobiliária com alto padrão, foi você que determinou que iria trabalhar com alto padrão ou foi uma imposição da imobiliária? Quando eu estava no IFES fazendo o curso, né, o curso do IFES ele era um dos cursos muito conceituados, certo? Porque ele tinha uma duração de 1 ano e 8 meses. Então, nesse decorrer, eu pesquisei muito. Então, eu tinha um apelido, né, naquele curso que era Corretor do IFES. Certo. Né? Porque na apresentação eu fiz um site de corretor, né? Certo. Que, inclusive, esse site eu uso até hoje. Legal. Né? E que já vendeu mais de 10 milhões através desse site. Legal, olha só. E aí o que acontece? Na minha meta, eu queria fazer o estágio em uma imobiliária de alto padrão, né? Que é onde a gente fica encantado pensando que o resultado só vai vir do alto padrão. Eu tinha essa ilusão, né? Eu tinha essa percepção que era errada no mercado, né? Que quando eu cheguei no alto padrão, eu estava ganhando dinheiro vendendo lotes de 30 mil. E era bem baratinho, mas que me garantia ali meus 8 ou 10 mil de comissão. E eu já estava o quê? Eu estava 8 meses no mercado e eu estava trabalhando de manhã, né? E dia sim, dia não, à noite, de vigia. E aí eu saí logo do de vigia, fiquei só em um, trabalhando de manhã. E já comecei a pensar, peraí, se eu estou me dedicando a metade do meu dia, né? Que eu ia sempre mais à tarde, e eu não estou conseguindo, e eu estou tendo um resultado positivo, gente, o céu é o limite. Eu preciso sair do concurso, porque eu gosto de ser corretor, então eu tenho que seguir o meu coração e o que eu gosto. Então foi aí que eu comecei a pensar em sair do concurso, não tinha saído ainda, eu estava quase em 8 meses como corretor de imóveis, e que surge a história de fazer um treinamento, né, para aquela imobiliária que eu vendia lotes, que o dono me convidou, né? E aí eu fui lá dar esse treinamento, né, para os corretores da equipe. Em seguida, né, e aí eu fui a primeira vez para o evento Conect Imob, lá em São Paulo, que eu tinha a vontade de conhecer o mercado lá fora, outros corretores, outros cases, né, do mercado, e aí tem diversos, né? E aí eu disse, eu quero encontrar esses caras, ver como é que eles são mesmo pessoalmente, quero ver a palestra, quero ver se eu estou no caminho certo. Nessa época eu já fazia vídeos, né, ia fazendo os vídeos lá com o meu celular,
simplesinho. Eu me lembro que eu estava lá. Eu ia fazendo os vídeos e aí eu pensei, eu tenho que ir para o Conecta Imóvel para entender se eu estou no caminho certo, porque é um evento nacional, né? Hoje já temos vários eventos, mas na época tinha muito menos. Então, essa jornada de ir para São Paulo foi também um esforço, porque eu nem de avião tinha andado ainda, então, né, andar de metrô já é outro caso, né? Nunca tinha andado. Então, assim, foi uma oportunidade da gente de desbravar mesmo. E quando eu fui para São Paulo, que eu cheguei lá no evento, eu liguei para a minha chefe e disse que não ia voltar mais para o concurso público, né? Nessa jornada lá em São Paulo, eu já decidi que não ia voltar, porque em uma das palestras me disseram bem assim, se você quer seguir uma jornada e você realmente decidiu fazer isso, você precisa apostar no seu jogo. Então, você tem que apostar em você mesmo. E aí, de lá, eu liguei, minha chefe ficou, rapaz, você vai sair do concurso público e tal. Eu disse, olha, eu decidi o que eu quero e eu vou ganhar dinheiro com o que eu gosto de fazer, que é a corretagem de imóveis. Meu amigo, só nesse trecho aí tem muita coisa, eu já anotei aqui. Quem acompanha o nosso podcast sabe que eu, em cima da fala do convidado, eu vou anotando muita coisa. E eu já sabia que ia vir muito conhecimento, porque estivemos juntos lá em São Paulo. Essa trajetória toda que ele tá falando aí, no Conecta, ele foi comigo, teve uma história aí do metrô que eu não vou falar. Mas assim, eu queria bater um pouco na questão, voltar um pouquinho lá na questão do alto padrão, porque hoje a gente está vendo uma proliferação no mercado imobiliário de todo mundo querer ser corretor de alto padrão. E você trouxe um ponto dizendo o seguinte, cara, eu no IFES era tido como, lá no curso, era o corretor do IFES, e eu saí com esse posicionamento para poder trabalhar no alto padrão, e eu não estava ganhando dinheiro no alto padrão. Suas palavras. Eu queria que você falasse aqui para nossa audiência o seguinte, cara, nem sempre você trabalhar com alto padrão é o que vai lhe dar resultado. Às vezes você não tem fit com aquilo, você não se identifica com aquilo. E não é porque existe todo um estereótipo, você sabe do que eu estou falando, de roupa, que se criou em torno do alto padrão. E eu não estou criticando quem trabalha com alto padrão. Eu estou dizendo que às vezes não é para você, cara. Como não foi para você e você trouxe isso aqui. Eu queria que você trouxesse esse ponto de vista para a nossa audiência. Tem um pensador da educação, né? E aí vem muito da questão do ser professor de artes. Na minha pesquisa de formação, ele falava algo seguinte, que o caminho se faz ao andar, certo? Muitas das vezes, quando o corretor faz lá o curso, né, de corretor de imóveis, ele chega no mercado, no meu caso mesmo, que não conhecia absolutamente nada. Eu precisava de referências. E nem sempre nós encontramos as melhores referências. Nós temos que ter temos que ter a capacidade de garimpar as informações para nos encontrar dentro do mercado que nós estamos atuando, que é o mercado imobiliário. Eu fui para o alto padrão, gostei muito, só que aí eu tive alguns aprendizados, né, nesse decorrer aí, que é importante segmentar. Não é que só o corretor de alto padrão vai ganhar dinheiro. É a segmentação que você faz na cidade, e aí pode ser numa cidade como eu atuo, que não é uma metrópole, é uma cidade de porte médio, Aracaju, que se você pegar um bairro, ou pegar ali 3 bairros da cidade, ou se você pegar uma região tipo a Barra dos Coqueiros, que foi uma região que nós performamos muito, né? Que começamos lá, fomos como corretor, né? Vendemos muitos lotes lá e depois tivemos a oportunidade de montar a imobiliária, né? Montamos o primeiro projeto, depois montamos o segundo projeto, né? Que é a Máxima Negócios Imobiliários. Então, hoje, como corretor de imóveis, diante da experiência que eu tive, né? Dessa questão do corretor precisar parar para estudar, do corretor precisar parar para segmentar e não ir só pelo que o vento está levando, né, como a areia da praia ser jogada para lá e para cá. Não, se você escolher 3 bairros da cidade e você focar, você vai ter o resultado. E resultado na corretagem de imóvel também é ganhar dinheiro, né? Sim, então, claro. Se você escolhe 3 bairros, você vai ganhar dinheiro. Então, muitos corretores entram na ilusão de que só o alto padrão. Eu acredito que você pode ganhar dinheiro, assim como eu ganhei muito no início, com lotes de 30 mil, você pode ganhar com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então, isso é muito relativo ao que você escolhe ser bom. O mais importante é ser bom no que você vai fazer. Sim. Escolher uma região, ser bom no que você vai fazer. Porque muita gente também entra no mercado imobiliário pensando que vai entrar no mercado imobiliário e mudar a vida dele. E acontece, às vezes, o contrário. Entra no mercado, recebe muita pressão e fica frustrado. Sim. Então, você tem que ser bom no que você está determinado a fazer e o que você gosta de fazer, que é o propósito, né? Sim, claro.
E beleza, entendi que nesse contexto de você se encontrar ali, cara, não é só porque estão dizendo que é o bom, né? Aquela história do vento e da areia da praia. Você segmentou uma região que você quis trabalhar e aí vem de novo, né? Você cai numa imobiliária que tem muita oferta de produto, isso é comum nas imobiliárias. Porque, por exemplo, a gente atua em um mercado onde às vezes tem construtoras que têm 5, 6, 7, 8 lançamentos, uma construtora, né? E aqui você tem inúmeras construtoras, né? E tanto para vertical como para lotes, Sim. né? Então, fica difícil de você saber o que é que você vai fazer. Então, o Cleberton traz uma experiência aí de mirar numa região e ele escolheu a Barra dos Coqueiros, né? E o primeiro projeto dele foi lá, veja, ele foi nichado. Pô, sou bom na venda de lote, beleza, já é o primeiro ponto. Segundo, onde é que você está tendo uma expansão de lotes aqui na nossa região? Na Barra dos Coqueiros. Exatamente. E você tem lotes de entrada, mas também tem condomínios com lotes, né, bem maiores que atendem esse público de alto 500, padrão. 700 mil também Exato. já tem hoje. E aí, veja como é que ele foi segmentando o trabalho dele, né? E aí você começa a virar uma referência, né, nessa área, porque queira ou que não queira, você abre mão. Quem quer fazer tudo não faz nada, né? Você abre mão de vender outros tipos, porque é uma outra coisa que os corretores cometem, um erro que é, não, eu vou fazer tudo. E terminam não fazendo nada, né? Então, o que acontece, meu amigo? Você trouxe isso, segmentou, e aí tem um outro ponto aqui que você trouxe aqui que eu achei bastante interessante, que é, cara, eu tinha meu site que eu até hoje utilizo, esse site já gerou milhões em vendas, né? E eu foquei e larguei o concurso público. Cara, isso é muito, assim, uma coragem muito grande. Por quê? Porque na corretagem é muito comum você ver corretor que é corretor, Uber, massagista, não sei o quê. Ontem mesmo eu estive numa imobiliária que eu encontrei uma corretora que fazia tudo. Então, você chegar e ter a segurança de um concurso público e você largar, mostra, cara, o foco e a determinação que você estava para fazer esse negócio acontecer. Isso é raro da gente encontrar no mercado. É difícil. Porque a galera não tem essa percepção de que para ter o resultado na corretagem, você precisa investir, se dedicar, tempo, colocar sua energia naquilo ali. Não é isso aí, meu amigo? Ó, eu com a equipe, com a imobiliária, né, eu tento trazer sempre essa verdade, certo? O que é que acontece? Quando você vai olhar num time de futebol, não existe várias posições, né? Existe o atacante, existe o goleiro, existe o lateral. Então, é muito difícil, né, o corretor de imóveis pegar... Quando um corretor de imóveis ele fala para mim, Cleberton, eu vendo tudo. Então, eu desconfio assim do propósito dele. Porque quando você vende tudo, muitas vezes você não domina nada. Porque dominar o mercado, vamos falar aqui da questão do lote mesmo. Você tem que conhecer os tamanhos do lote daquele condomínio. Você tem que entender um pouco da documentação completa, né? Que para fazer hoje um condomínio são mais de 12 documentações para você entregar e chegar no RI. Você tem que entender um pouco daquela obra, como é que acontece, que o cliente chega com muitas dúvidas. Então, só na região que nós atuamos, que é a Barra dos Coqueiros, né? Hoje a gente está com expansão, que na imobiliária a gente trouxe para a capital, para Aracaju, porque o nosso cliente está em Aracaju. Então, a gente chegou um momento que não era tão necessário o escritório estar lá. Nós estávamos com 2 escritórios e unimos tudo em um só, centralizamos dentro da capital, porque não é distante da cidade da Barra dos Coqueiros. Então, nós crescemos um pouco para a capital e continuamos pontuando entre as 3 imobiliárias que mais vendem naquela região, né? Então, assim, nós não vamos conseguir jogar em um time em todas as posições. Então, eu aconselho o corretor que, de repente, está começando a profissão, assim como eu comecei um dia, você também está nessa jornada, não é fácil iniciar, né? Quando eu comecei, o meu filho tinha acabado de nascer, meu primeiro filho, então foi impactante e já era um motivo também para correr atrás. Eu acredito que a gente tem que ter uma meta, um sonho. O que é que eu quero fazer? Vamos lá, eu quero trocar meu carro, certo? Coloca essa meta. Ah, eu quero comprar uma moto para passear final de semana. Então, você tem que determinar uma meta mesmo, um sonho que você queira realizar. É viajar? Você quer, sei lá, ir para Gramado? Você quer ir para fora do país? Coloca essa meta, esse sonho e vai fazer o básico bem feito. Não tem muito segredo. Ah, se fazer vídeo é importante, eu vou buscar como fazer o meu jeito do vídeo. Porque, Ives, quando eu comecei, eu fazia vídeo com celular que a imagem era péssima. O meu primeiro vídeo,
tá lá no YouTube até hoje, certo? Eu entrando em um condomínio que ele só tinha sido feito a primeira rua, e aí eu entrei com o celular tremendo dentro daquele condomínio, que é o Luar à Distância, certo? E, gente, foi aquilo ali mesmo que eu editei num aplicativo lá grátis, coloquei o nome loteamento, Luar Distância, né, da construtora Colorado, e aí parcelas flexíveis. E quando o cliente falava comigo, eu usava uma super tecnologia. O WhatsApp mesmo, pegava um videozinho do YouTube, veja só como está o condomínio. Veja só, o que é que tem de novidade disso? Era só um videozinho que eu entrava no condomínio, editei com o meu telefone, nome do corretor, cresce, e tchau, era isso que eu fazia. E não deixava de ter o resultado. E, ou seja, muitas das vezes eu tinha um resultado que alguns corretores que estavam em outros segmentos não conseguiam, só por conta, sabe de quê? Da famosa inocência, né? Essa inocência de tentar fazer mesmo. De ir lá e fazer. De ir lá e fazer. Porque a gente tem um contexto hoje, né, atual, das IAs, né? Sim. Das inteligências artificiais no mercado. Nós temos um monte de conteúdo no Google. Nós estamos aqui agora, você está formatando conteúdo no Supremo, né? E isso é muito, muito louvável. Eu parabenizo muito o Supremo, toda a equipe, você, seu sócio, Ed Braulio, né? Obrigado. Toda a equipe aí. Porque isso é fazer uma parte do professor Cleberton, que é educação. Sim. E quanto mais a gente consegue educar o mercado, ajudar a educar o mercado, nós vamos pesquisar, nós vamos aprender novas tecnologias e o mercado tem aquele detalhe. O corretor de imóveis hoje, muitas das vezes, não quer usar as ferramentas. E aí a gente entra para a questão do CRM, né? Sim. O CRM é uma função importante e aí você entende muito bem sobre isso, né? Vocês têm uma excelente ferramenta e é o que eu digo, falta muito a gente sair da idealização e ir para a prática, fazer igual aquele corretor foi lá no loteamentozinho, fez com o celular mais simples que tinha. E foi esse vídeo, foi esse resultado que me ajudou a chegar no iPhone, me ajudou a chegar no melhor celular da época, foi através daquela simplicidade. O que eu mais admiro em você, meu amigo, eu vi o projeto nascer, né? Como eu falei no início da conversa aqui, eu conheci, você nem imobiliária tinha, mas o que eu admiro em você é que você realmente é aquele cara que vai lá e executa. Vai lá. Não importa, você vai e faz com o que você tem em mãos. Eu me lembro da época que você fazia com fone do próprio celular, eu me lembro disso. Colocava o vídeo nos status do WhatsApp, eu acompanho. E assim, às vezes a pessoa tem o melhor equipamento, o drone, o escambau e não faz a coisa acontecer, né? Eu acho que a diferença é isso. Mas agora eu queria entrar aqui num ponto com você do seguinte. Você falou que a virada de chave que deu em você para você largar o concurso público foi quando você foi lá no Conecta, viu a realidade e, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Falei com minha chefe lá de São Paulo mesmo, ó, não vou querer mais ficar. Beleza. Eu quero saber de você o seguinte, e qual foi o estopim que deu para você poder sair do projeto de uma imobiliária de uma outra pessoa e abrir a sua? Aí foi, na verdade, eu vou falar... eu estava preparado, certo? Porque lembra que no início eu olhava os gestores de uma imobiliária de alto padrão, Sim. Né? Eu ficava olhando ali, era praticamente 5, 6 gestores, né? Uhum. E aí destaco até um amigo meu, Clóvis, de São Paulo, que foi a primeira pessoa que me ajudou quando eu cheguei em São Paulo. Me cedeu o apartamento dele e eu fiquei lá. Então, assim, eu ficava observando, né, o próprio Clóvis e entre outras pessoas que hoje têm imobiliárias também, certo? Então, eu ficava observando como era que aqueles gestores estavam agindo diante da equipe e comprava livros. Então, eu passei 1 ano e meio em uma imobiliária que tinham 4 sócios, tá bom? Uma imobiliária muito boa, tive um excelente espaço aberto lá, montei a equipe, refiz a equipe, fui fazendo ali, né? E só que tinha um detalhe, eu era um corretor de 8 meses de mercado imobiliário. Ou seja, um bebê prematuro lidando com corretores que já tinham 5 anos, 7 anos, então era todo dia provocado a aprender, né? Eu ia falar sobre financiamento com corretor que tinha 8 anos de mercado e eu tinha 8 meses de mercado imobiliário, então eu tinha que fazer o quê? De noite, quando eu chegava, deixa eu ler aqui um pouco, deixa eu ir para o YouTube, deixa eu ir para um livro. Então eu tinha isso e ainda tenho, que eu acho que a aprendizagem ela tem que ser contínua, né? Sim. Quanto mais você estiver disposto a aprender,
mais você vai performar no seu mercado. Porque se hoje as informações ou o conteúdo muda, praticamente todo dia uma nova ferramenta surge, né? Sim. Se a gente não busca aprender, não vamos performar. Então, assim, essa virada de chave de imobiliária não foi algo assim já premeditado. De certa forma, eu comecei interessado por aquilo, como era que geria uma equipe. Quando eu passou 1 ano e meio, porque quando eu entrei na imobiliária, eu tive a percepção seguinte: eu vou lidar com 4 donos de imobiliária, são diferentes, né? Que eram 3 mulheres e 1 homem, e ficava muito aprendendo com eles, né? E chegou um tempo que eu disse: poxa, já aprendi muita coisa aqui, preciso de uma nova experiência. Quero voltar a ser só corretor de imóveis. Não quero mais ser gestor de imobiliária. Então, eu fui para outra imobiliária, né? Fui convidado até para ser coordenador nessa época, para 2 imobiliárias. Agradeci, né? Fui para um bate-papo com o proprietário daquela imobiliária, agradeci. E na pandemia, exatamente na pandemia, eu queria continuar como corretor de imóveis. Certo. Foi uma das minhas melhores decisões, porque eu fui para a região que eu já falei que a gente atua, que é a Barra dos Coqueiros, e todo mundo queria fazer o que na pandemia? Morar em um condomínio perto da praia. Uhum. Aí explodiu, né? Aí eu estava no lugar certo, na hora certa, porque na pandemia eu fui para outra imobiliária e essa imobiliária tem um escritório na Barra dos Coqueiros, né? E aí foi uma passagem breve, mas foi interessante, porque eu vi que quanto mais produto, muitas vezes o corretor fica sem noção do que vai fazer, porque eu tinha todas as construtoras da região, de Aracaju e Grande Aracaju e tudo, eu tinha vários produtos ali naquela imobiliária. E eu era chamado mais para os lotes. Os clientes vinham me procurar para lote. Então, nem sempre ter todo o mercado vai fazer a diferença. Então, eu estava ali sempre, os clientes me ligavam: ô Cleberton, você tem lote em tal condomínio? Cleberton, clientes antigos, e eu, o que é que eu faço aqui agora? Consegui alguns resultados ali naquela imobiliária, veio um lançamento de um condomínio na região, eu vendi bem, só que aí nesse decorrer, um amigo meu me convidou para montar uma equipe, né? E aí foi onde eu montei o projeto. Não foi nem tanto que eu tinha aquela intenção. Eu estava preparado, mas não era meu intencional, né? Eu passei aí uns 5 meses na imobiliária que eu fui, e aí foi quando eu decidi realmente montar uma equipe. E esse projeto, ele, né, sem citar nomes, mas ele já tinha um nome muito forte, né? Sim. Com lotes, né? E aí o que eu quero saber de você é o seguinte: e aí, meu amigo, para poder assumir esse projeto, mais medo ou mais empolgação? Como eu já tinha vindo de uma experiência de sair do concurso público, eu estava para jogo e não tinha medo de mais nada. Isso, né? aí era fichinha, né? Isso aí, porque quando eu fui montar a imobiliária, né, eu já tinha passado por uma experiência de ver os outros lidando com a imobiliária deles, né? Então eu vi como eram os desafios, como era o dia a dia de sociedade, que não é simples, né? Cada pessoa quer fazer de um jeito diferente, então tem que ir se controlando ali sociedade para ver como é que vai se encaixar. E aí eu precisei, e eu tinha já muito contato com logística, né? Pessoal design, aí contador eu conhecia mais de um, aí eu tinha uma amiga minha que era de administração e eu sabia que ela não estava atuando no mercado, tinha trabalhado numa construtora. E aí, quando a gente começou a imobiliária, eu tinha os atores que poderiam me ajudar de alguma forma. E quando eu liguei para essa amiga minha, ela disse: olha, eu estou sem trabalhar. Eu disse: olha, você tem como me ajudar em um projeto? Que eu sei que assim, seu currículo é muito qualificado. Então ela: tem, eu estou precisando de emprego. E aí ela veio para o projeto. Ou seja, já comecei com uma pessoa com experiência em administração, né? De construtora, né? E aí eu até brinco com as pessoas quando perguntam: você já viu alguém vender mais de 200 lotes no ciclo aí de 12 meses, com uma mesa, uma recepção com uma mesinha bem simples e uma cadeira, né? Quando eu sentava, meu sócio ficava em pé. E quando ele estava sentado, eu ficava em pé. Então, foi 200 lotes, mais 200 lotes, no ciclo de 12 meses. Então, a gente estava numa imobiliária de menos de 12 meses com o resultado de imobiliários que já tinham muito mais tempo do que a gente no mercado. Então, foi assim. E o medo do novo, eu, assim, não tive medo, porque eu sempre enfrentei os desafios de forma assim: vai vir algo diferente, eu posso não chegar no resultado, mas eu vou tentar, eu vou apostar no projeto. Sempre foi assim. Boa. Você tocou aí, tem muita coisa, assim, se eu fosse você, voltava, assistia, porque não dá pra gente poder abordar tudo, assim, em cima de cada fala, mas, assim, as coisas que são mais importantes eu não posso deixar de trazer e dizer assim: ó, isso aqui é fundamental. Você falou o seguinte: quando eu decidi dar esse passo, eu já tinha os players, ou seja, contato com contabilidade, não sei quem de design e tudo.
O corretor, quando ele está dentro de uma imobiliária, que a imobiliária tem essa estrutura toda e ele só faz vender e ficar com a metade da comissão, ele não consegue entender que existe essa estrutura por trás para aquela imobiliária performar. Eu queria que você falasse sobre isso, porque como esse episódio aqui, no início eu falei, ó, você está pensando em abrir a sua imobiliária, você está no início, existe esse mundo e que ele precisa entender que, ó, meu amigo, não é só aquele pedacinho ali da venda, não. Tem um jogo gigantesco aqui, bancário, fluxo de caixa, contador, design, pessoal de tráfego pago. Você vai contratar alguém, mas você precisa entender. Eu queria que você desse uma pincelada um pouquinho sobre isso, enquanto eu vou pedir o pessoal para poder colocar mais água aqui para você. Eu agradeço. Bom, o que acontece muito é que eu acho que todo conflito que o dono de imobiliária tem, certo? Eu fiz um planejamento de 10 anos. Né? Eu convidei 3 amigos, né? E um da administração, um cientista social, né? E o outro contabilidade, para a gente fazer um projeto de 10 anos de Kleberton, certo? Era Kleberton Paixão, corretor, Kleberton Paixão, familiar, né? Kleberton Paixão, gestor da imobiliária e o nome da imobiliária. Ou seja, são quase 4 ou 5 projetos em uma pessoa só, né? Isso quando a gente estava lá, né? Na reformulação do nome da imobiliária, né? A gente já tinha um ano de atuação e aí a gente mudamos o nome da imobiliária e diz, agora é hora de continuar. Naquele momento, na questão dos lotes, os corretores eram muito assim, corretores externos, certo? Fazia parceria com a gente, mas não se comprometia, não tinha aquela necessidade de ficar no escritório, até porque era uma mesa, pouco espaço para corretor ficar. E aí eu tinha vontade muito de montar uma equipe interna, né? E aí montar a equipe interna já é outra dimensão do trabalho. E eu tenho também comigo a questão da formação. Eu já tive mais de 30 estagiários comigo, né? Então já assinei 30 estagiários, 30 estagiários. E até eu comento muito com o pessoal. Eu acredito, eu às vezes prefiro muito o estagiário, porque ele começa ali no aprendizado e ele vai seguir muito da minha história, né? E quando eu falo, eu saí do concurso público, cara, você saiu do concurso público? Olha, e quando eu cheguei aqui, eu não tinha nenhum parente ou conhecido que era corretor. Não, e como foi que você fez? Eu falo para ele, seguindo o básico. E passa a credibilidade, né, meu amigo? Aí o estagiário chega e diz, rapaz, aí eu digo para ele, se eu consigo, eu quero que você entenda bem. Se eu consigo ser corretor, você também vai conseguir. Então, assim, os estagiários chegam comigo. E aí eu faço um sistema de aprendizagem com o estagiário, que é além do curso que ele está fazendo de TTI, certo? É a parte. Eu vou acompanhando ele até ele se formar corretor de imóveis. E a média de aprovação, de satisfação de resultado desse estagiário são muito altos, porque eu vou atender o cliente, levo ele, vou fazer um vídeo e eu vou mostrando para ele algumas coisas que eu não tive oportunidade no passado. Eu tive que ser autodidata, né? Eu tive que procurar esse conhecimento. Então, eu acredito muito nessa questão da formação. Quando eu montei, aí vem a questão de quem está montando imobiliária, se prepare, você vai ter que montar uma equipe. Nem sempre aquele corretor que está aí no mercado, que já tem uma formação grande, vai vir com você, né? Porque ele às vezes é um concorrente seu e ele também vai criar uma imobiliária ou não quer ir para uma imobiliária. Sim. Então, esse convencimento não é fácil, né? Então, por isso, muitas das vezes eu fui em busca de corretores que estavam iniciando no mercado. Tinha feito o curso, não estava atuando muito ainda. Era corretor há alguns anos, nunca tinha ficado em imobiliária direito. Então, aí a gente trata de forma psicológica mesmo, de forma numa conversa mesmo, entende aquele corretor em qual momento da vida dele ele está e tenta dar alguns caminhos para ele. E aí, vou te dizer, a maioria, quem chegou perto de mim, teve resultado. Que bom, que bom. Liderança, né, meu amigo? Liderança de mercado. E não é à toa. Eu iria deixar para o final do nosso episódio. Pegue sua água ali. Mas, como você tocou nesse assunto da sua liderança, tudo, é uma surpresa que você não estava ciente. Mas nós vamos te entregar aqui um prêmio do Supremo CRM de agentes inovadores que transformam o mercado imobiliário. Então, aqui, ó, liderança, mostra aqui para a câmera, aqui, ó. Liderança que transforma o mercado imobiliário. Parabéns por fazer a diferença no mercado, viu, meu amigo? Agradeço muito pela lembrança, né? Por esse brinde, né? Esse destaque aqui. E realmente nós temos que buscar fazer a diferença, né? Para colocar na mesa lá, viu? Quando eu for lá tomar um café, eu quero ver, viu? Meu amigo, agora eu quero tocar em um ponto com você sobre questão familiar, apoio no início do projeto e lastro financeiro, porque eu sei que você é um batalhador. É diferente de você abrir, por exemplo, uma imobiliária, sendo que você já vem de uma família estruturada, começa um projeto com dinheiro, que não foi o seu caso, Sim. né?
Como foi isso, meu amigo? Os desafios que você enfrentou porque você tinha um filhinho recém-nascido. Isso mesmo. E aí, meu amigo? Tínhamos uma parcela do carro, né, que nós estávamos pagando, eu e minha esposa, né, Carla. Quero mandar um beijo para Carla, Olha que só. ela, assim, primeira coisa que ninguém pense que sozinho, você vai chegar Não sozinho vai, lá, não vai. Cleberton foi um corretor de destaque em uma região, montou a imobiliária sozinho, não. Tinha uma pessoa, tinha a minha esposa, que quando eu chegava em casa, Cleberton, como é que você tá? A gente batia um papo e ela sempre me deu apoio. Independente do momento, ela tô aqui com você, né? Estava ali, porque veja, além de cuidar dos nossos filhos, né, de forma assim especial, hoje eu tenho 2 filhos, né? Sim. Que é o Nicolas e Ravi, né? O Ravi nasceu Ravi 2 anos. tem pouco tempo, né? E Nicolas já vai fazer 7, né? Então, assim, nós temos um propósito, eu até falo na imobiliária, Sim. que ter uma família estruturada é um primeiro passo, Sim, né? sim. Porque uma pessoa que não tem uma família estruturada, muitas vezes ele não consegue cumprir uma rotina, ele não consegue ser fiel ali, às vezes, aos princípios ou ao objetivo, né? Que você tem um filho ali, você, opa, tem que cuidar também, eu tenho que ser uma pessoa boa no que eu estou fazendo, porque eu tenho meu filho, eu tenho uma esposa, tenho uma família para construir, né? E aí a gente vai tendo decisões compartilhadas. No começo, vou te falar, eu comecei no mercado imobiliário com 0, né? Eu comecei do 0, né? Eu até falo do absoluto 0, porque nós tínhamos a parcela do carro para pagar, né? Que naquele momento sobrava muito para minha esposa, né? E aí quando eu comecei a performar no mercado imobiliário, comecei a ajudar muito mais em casa. Financeiramente, você está falando? Financeiramente, tá. Exatamente. Então sobrava um pouquinho para ela em algum momento, pesava para ela. Então eu me desdobrava em 2 empregos e não conseguia ajudar. Então foi quando o mercado imobiliário começou a me dar resultado, eu comecei a ajudar mais minha família, né? Aí veio muitas viagens, né? A gente começou a fazer muitas viagens e veja, quando você é abençoado, quando você tem um resultado, quem está no seu ciclo vai ser abençoado. Com certeza. Né? Mas veja só, o ponto que você trouxe. Sobrava para minha esposa. Na verdade, o que está por trás disso? Ela foi um suporte para você durante um tempo. E isso é importantíssimo na vida ou do corretor ou do gestor imobiliário, que não deixa de ser um corretor, só que agora ele é proprietário de uma imobiliária. Por quê? Porque quando você não tem um lastro por trás de você, você está pensando em abrir o seu negócio, você não tem um colchão financeiro que vai lhe garantir durante muito tempo, se você não tem um marido ou uma esposa que possa dar esse apoio para você, ou algum parente, algum familiar, mãe, pai, cara, vai ser muito difícil. Então, eu fiz essa pergunta para você, por quê? Porque o que eu mais vejo aí é a galera começa um projeto, investe uma grana, tudo que o cara tinha, bota naquele projeto, se preocupa muito com infraestrutura física e esquece que para as coisas darem certo vai demorar um tempo para que, né? O tempo natural da vida. Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: se 9 mulheres se juntarem, elas não conseguem fazer um filho em um mês, né? Consegue? Não. Precisa do tempo, não é isso? Um projeto imobiliário não é diferente. Um corretor dificilmente ele vai tirar o curso de corretor, ele vai vender com 15 dias. Isso não acontece, é difícil. Por mais que ele passe pelo melhor treinamento, pela melhor capacitação que você faça, mas tudo tem o seu tempo, é bíblico até, né? E aí eu já sabia que, tipo assim, cara, ele deve ter enfrentado muita dificuldade. Porque, assim, até esse negócio estar virando, até essas comissões estarem entrando, tudo, é difícil, cara. Não é fácil, não é isso? Não é fácil, né? Até tem uma história interessante de um lançamento de um produto, né? Ele é um dos produtos de maior sucesso na região que a gente atua, que é o Padang Beach Residence, né? Da construtora Constru Center, né? Um abraço pro meu amigo Júnior, né? Que sempre... Júnior da Constru Center, ele foi a pessoa que apoiou o nosso projeto desde o início e até hoje, né? Então, nós começamos e com um mês de imobiliária nós vamos vender o primeiro produto da Constru Center, que hoje é referência da região, né, que é esse Padang Beach Residence. Então, no lançamento do Padang Beach Residence, é uma coisa interessante. Eu tinha um carro e uma moto, e essa moto eu vendi para investir em alguns lotes daquele condomínio, né? E aí, porque eu pensei, eu preciso também investir, não é só ganhar dinheiro e gastar. Então, eu comprei, pagando a primeira parcela da entrada desse condomínio, 7 lotes. Certo? Desses 7, teve 4 que eu envolvi o meu sócio ainda. Vamos entrar e tal, e ele acabou entrando. Então, compramos 7 lotes, investimos naquele condomínio. E em curto aí, vamos botar 2, 3 meses, nós tínhamos ganhado, né,
praticamente o dobro do recurso investido. Valorização, muito mais. Em alguns casos, 30%. E hoje esse condomínio valorizou muito mais. Então, veja, eu peguei essa moto que eu tinha, que era um bem físico, né? Vendi e fragmentei o valor dessa moto e investi em um dos loteamentos. Eu não vendo loteamento, condomínio, porque eu não vou investir. Então, eu disse, eu não posso ficar só olhando as coisas acontecerem. Eu sei que vai dar certo, eu vou investir, né? E aí, essa prática de investir nos lotes, eu sempre fui investindo nos lotes e me ajudou muito no futuro, porque foi uma forma de guardar o dinheiro ali e fazer o dinheiro render nos condomínios. Porque eu tinha certeza, eu tinha convicção que aqueles produtos iriam dar certo. Então, não era só vender para os nossos clientes investidores, né? Que é a parte que eu, como corretor, me dedico hoje. Eu não atendo o cliente inicial, vai para a minha equipe. Eu tive que multiplicar. O que Cleberton fazia de positivo, eu tive que multiplicar para as pessoas que trabalhavam comigo. Então, todo mundo que trabalhou comigo, eu disse, olha, lote é assim que vende e tal. Comecei a explicar os detalhes que eu fazia, as melhores práticas para aquela pessoa vender, né? E muitos desses corretores também investiram. Então, foram seguindo, ó, não é só ganhar dinheiro, não é só gastar, não é só viajar, precisa investir. Porque pode chegar um tempo que as coisas reduzem um pouco as vendas. Normal, né? ciclo de mercado, né? Precisa ter, né, uma gordura para você poder queimar no momento necessário. Então, Sim. foi isso que eu fiz, né? E daí ajudou na compra do apartamento, ajudou na compra da troca de carro, ajudou na compra de imóvel, né? Ajudou em outras compras, né? Em outras necessidades, ajudou na criação da imobiliária quando ela mudou o nome, né? Ajudou agora na nossa retomada, né, para a questão de vir mudar o escritório. Então, tudo isso foi forma de estar ali antecipando, né? Isso é antecipação. Então, o corretor está ganhando dinheiro. Você que está ganhando dinheiro aí hoje, pode ser que amanhã isso reduza um pouco. Então, se você não guardou nada, é aí onde entra a crise, né? De qualquer empreendedor, do corretor, sim, né? Sim. É isso que você estava falando, cara. Eu acho assim muito, muito válido. Inclusive, eu acho que em algum episódio aqui a gente também já tocou um pouco nesse assunto sobre a questão da educação financeira do corretor. Vai ter momentos de queda. Isso é extremamente normal. A gente viveu isso no mercado imobiliário. Naquela época de 2010, 11, 12, o mercado era maravilhoso. Você não estava operando ainda não nessa época, estava? 2010 não. 2010 eu estava entrando na universidade ainda. Pronto. Quando chegou ali em 2014, 15, que deu aquela crise, impeachment do governo. Pronto. Aí o mercado entrou em colapso total, queda total. Praticamente esse período aí acaba se confundindo quando eu entrei no mercado imobiliário. Certo. Eu entrei ali em 2017, 2018, né? Sim. Entre o curso, né? Eu comecei a tomar, acho que em 2018, certo? Então, eu já sabia das crises. Então, quando eu entrei no mercado imobiliário, tinha corretores começando a ser Uber, tinha corretor que tinha parado de ser corretor mesmo. Tinha um monte de gente nesse sentido de sair, na verdade. Quando eu virei corretor, que cheguei na imobiliária, né, que eu estava sendo estagiário, o cara disse, rapaz, você vai virar corretor? Eu disse, porque eu gostei e tal. O cara, rapaz, isso não é fácil não, cara. Eu já estou fazendo Uber. Aí eu olhei para ele assim e disse, Aí eu pensei, não, ainda estou no concurso público, né? Eu quis dizer para ele, ainda estou no concurso público. Só que depois eu comecei a fazer algumas coisas, eu disse, não, o que aconteceu com aquele cara que não estava tendo resultado? Será que ele não estava focando? Será que ele não estava buscando um nicho? Né? Pode ter várias coisas que a pessoa sai do mercado. Então, cara, aí entra a questão da falta de lastro financeiro. Por quê? Porque o cara tá ganhando dinheiro, ele não se preocupa com o dia de amanhã. E aí ele vai gastando. Só que vai ter um momento de baixa. Pode ser até que não seja um cenário econômico do país. Possa ser até que o produto que você esteja trabalhando ou as construtoras que você esteja trabalhando não estejam com um produto legal. Pode ser várias coisas. Ou, por exemplo, Deus livre guarde, você ficou adoentado, porque se você não tem uma estrutura que vende para você, você é um autônomo, por exemplo, você depende de você para você poder vender, né? Isso vai acontecer. Então, se você não tem essa mentalidade de investir, e aí existe um grande estereótipo do seguinte, o cara só deixa para investir se for para investir muito dinheiro. Mas eu costumo dizer o seguinte, meu amigo, você não tem nada. Se você tem R$1.000 guardado é muita coisa. Você concorda comigo ou não? Sim, com certeza. Não é? Porque, ficou doente, não sei o que, você não vai precisar ficar desesperado para poder comprar um remédio na farmácia. Estou dando um exemplo básico aqui, dentro do que você está trazendo sobre. Poxa, Gabriel, eu comecei a entender que não era só eu ficar vendendo e gastando dinheiro. Eu precisava pegar parte daquilo e investir. E isso me ajudou
no processo de compra do meu imóvel, no processo de tirar a imobiliária da Barra dos Coqueiros e vir aqui para Aracaju, porque você precisa de dinheiro, meu amigo. Você pode ser o melhor gestor do mundo, mas vai chegar uma hora, por exemplo, nosso marketing está aqui. A gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. A gente pode pensar 1000 coisas, mas tem que ter dinheiro para poder executar o que o marketing está determinando. Se você não tem recurso, você não tem como fazer. Se tudo que a empresa receber, ela gastar, para onde é que nós vamos? Não tem capacidade de investimento para novos projetos. Exatamente. Esses investimentos, eles são não é só a questão do guardar dinheiro. A questão também de investir em você. Tipo, o que é que você comprou de curso? O que é que você fez de curso para você melhorar, né? Porque você ganha dinheiro e só vai guardar dinheiro, certo? Mas você está investindo em você também, está aprendendo, está melhorando o seu mindset, né? Sua forma de pensar. O que é que você está desenvolvendo aí para você ser uma pessoa melhor no que você faz, né? Nesse contexto aí de tentar investir em você também. E isso aí, meu amigo, eu sei que assim, eu posso falar muito bem de vocês sobre isso e para você que está nos acompanhando aqui. Ano passado, você entrou em contato com a gente para ir para o Conecta, nós estávamos viajando. Eu falei, cara, não estou no Brasil e tal, mas se eu tivesse, iríamos juntos e tal. Eu vejo que você sempre está buscando, porque uma coisa é o jogo da corretagem, da compra, da venda e tal. Outro jogo é o jogo da gestão. Então, eu vejo que você está sempre lendo, está sempre buscando para você se aperfeiçoar, não só como um corretor, mas também como um gestor. E aí, quando a gente vai para o mercado, a gente vê muito dono de imobiliária que ainda é corretor só. O cara não é gestor. E ele não entende que precisa ter essa transformação, porque, meu amigo, o jogo é outro. Você está lidando com outras, precisa de outras habilidades, de se desenvolver em outras áreas. Vou contar só um detalhe. Veja só. Ontem, né, a gente recebe os leads, né? E como minha formação ela vem da parte de marketing, né, de comunicação e marketing digital também, chegou um lead ontem de 1,5 milhão, certo? Na imobiliária e chegou outro de 1 milhão. Gente, eu não vou correndo atender. Eu vejo que chegou. Que chega para mim também na parte geral de gestão. Então, eu faço o quê? Eu passo para o corretor da vez, ou do plantão, ou que tem habilidades para aquilo ali. Por que eu faço isso? Aí eu falo para o corretor da equipe. E eles sabem disso, né? Que essa parte é o corretor que tem que fazer mesmo. Por quê? Porque se o corretor vender, o imobiliário não vai ganhar. Eu tenho que confiar no meu corretor, no corretor da equipe, de forma que vou passar para ele, independente do valor desse lead que ele pode comprar, ou que tenha assim, um certo grau de intenção, eu tenho que passar para o corretor. Então, o dono da imobiliária tem que entender que se ele ficar só disputando com o corretor não vai ficar ali, ele vai se sentir pressionado porque é mais um concorrente. Isso não evita você vender para um cliente seu já fidelizado, para um amigo, alguém que só quer que você atenda. Mas eu acho que os leads têm que ser passados para aquela equipe que você tem. Senão, não vai ser imobiliário, vai ser um escritório de um corretor. Entendi. E esse é o perigo, né? Isso acontece muito, sabia, Cleberton? Eu acredito que você deve ouvir falar muito isso, mas assim, não é incomum você ter imobiliárias onde, digamos assim, os melhores leads de 1 milhão, lead de 1,5 milhão, fica com o dono da imobiliária para que ele possa vender. E os leads mais difíceis, digamos assim, né, que tem com um perfil menor e tal, cai na mão da equipe. Cada um tem a sua forma de fazer a sua gestão, sim, né? Sim. De entender como é que trabalha. Mas eu entendo o seu ponto de vista de privilégio. Porque se você chega para o corretor e diz, olha, nós estamos juntos também na distribuição dos leads, né? Exatamente. Então, meu amigo, chegou aqui um filé como esse aqui, eu vou colocar na sua mão. Agora, vou lhe cobrar o resultado daquilo ali. Porque também se eu pegar o filé e você jogar fora, da próxima vez esse filé não cai mais na sua mão. Correto, meu amigo? Exatamente. Só para fechar essa parte aqui, o que eu falo muito para o corretor é que quando você me vê vendendo, buscando a venda, a imobiliária não está bem. Porque é você que tem que vender. Não é errado, eu vou deixar claro, cada um segue a estratégia que acha melhor. Mas Sim. Eu não acho errado o colega dono de imobiliária que vai vender. Mas eu, dentro da crença da máxima negócio imobiliário, o que eu penso como desenvolvimento da imobiliária, eu prefiro dar oportunidade para o corretor fazer o negócio. É a história de você, de fato, falar e fazer, né? Tipo, Exatamente. Cara, eu acredito nisso, então chegou aqui agora é a hora de você pôr em prática o discurso, né? Tome aqui esse lead. Meu amigo, queria falar um pouquinho agora sobre... A gente está caminhando já para o fim do nosso bate-papo, eu sabia que ia passar rápido, não dá para a gente poder, pessoal, explorar tudo. O Cleberton tem uma agenda corrida, tudo, mas assim, olha a história desse cara, o cara que largou o concurso público, o cara que veio do interior. Estância tem quantos habitantes?
Estância tem cerca de 60 mil habitantes. Uma 70 cidade por aí. pequena, né? Dentro das cidades do interior do Sergipe, economicamente falando, não é nem uma das... Assim, é a sexta em economia, Pronto. mas... Que aqui é Itabaiana, Lagarto, né? Então, o que é que eu tô querendo trazer para vocês? O cara tinha tudo para ficar acomodado no concurso público, né? Largou tudo, foi ser corretor, depois abriu a imobiliária dele e assim, o cara vendeu 200 lotes em um ano. É. Tem noção do que é isso? Então, assim, e vindo do absoluto zero, eu conheço essa história, né? A gente vai junto para eventos e tudo, e essa história do celular que ele contou, eu acompanhei. Então, hoje, Cleberton, a gente vê o pessoal, assim, reclamando muito porque quer ter o melhor cenário, a melhor condição, temperatura e pressão. Cara, esse momento não vai chegar. Você, na época que você nos conheceu, a gente também tinha agência de marketing digital. Exatamente. Né? E a gente largou e disse assim, cara, a gente precisa focar nisso aqui, plataforma e tal, e vamos seguir o nosso objetivo. É fácil? Jamais. Você tem que escalar esse negócio a nível Brasil e tal. Então, assim, olha a história desse cara, pô. Você tá pensando em abrir o seu negócio, a sua imobiliária, tudo. Cara, é difícil para todo mundo. Não é fácil só para, tipo assim, ah, não, eu cheguei aqui, é fácil. O cara rala até hoje e vai continuar ralando, porque chega em um certo patamar, e, pô, agora já não é mais isso, agora é um patamar maior. E é gente, é corretor, é pessoal do administrativo, é equipe de marketing, é isso, aquilo, Oi, outro. Ives. E veja, se o ser humano não tem um desafio, quando você disser assim para a sua vida, olha, eu cheguei onde eu queria e tá tudo já muito tranquilo, você pode estar morrendo. Porque o ser humano, veja só, tem um colega meu que se aposentou. E parece que ele morreu quando ele se aposentou, porque ele não fez mais nada da vida dele. Não é que é errado, é bom se aposentar, mas veja, ele não teve mais aquela expectativa de fazer uma coisa diferente. Né? Então, nós precisamos sim dos desafios. Até vou dizer para você que quer montar imobiliária, não é que não é fácil, não é que é fácil, é que você precisa fazer o caminho, né? E o caminho se faz ao andar. Você tem que dar os primeiros passos, você tem que ir aos poucos e ver. Se você quer isso mesmo, vai dar certo e vai fazendo passo a passo. Pronto. Para a gente poder entrar aqui né, na linha já final do nosso bate-papo, infelizmente, meu amigo, mas assim, eu queria que você, assim, o que é que você diria para um gerente ou um corretor que tem vontade de empreender, como você já teve lá atrás, e abrir o seu primeiro projeto? E essa pessoa está com medo, meu amigo, de dar o primeiro passo, de começar a caminhar. O que é que você diria para essa pessoa? É que nem eu tenho falado. O medo é importantíssimo. Pode guardar com você esse medo, mas esse medo não pode te neutralizar. Você precisa entender, peraí, eu quero ser gestor, porque não pense que ser dono de imobiliária, somente no início, né? Aí a gente está falando dos 3 ou 5 anos, né, iniciais, não pense que é tudo flores, não. Ah, Kleber, você vendeu 200 lotes, tudo bem, mas aí veio mais uns 2 anos de aquelas vendas bem apertadas, que é normal. Porque eu abri o setor de seminovos, né? Acabei de abrir agora o setor de locação, então são 2 setores diferentes do que eu estava na minha zona de conforto, né? Vender lote já é minha praia, eu vou passar essa onda. Não, e se essa onda der uma queda? Eu tenho que criar outros mercados para poder a imobiliária sobreviver, que é normal. Então, assim, nós criamos o setor de locação, criamos o setor de seminovos. Sobre o setor de seminovos mesmo, veja bem, há 2 anos a gente criou o setor de seminovos. Eu já montei e remontei a equipe 5 vezes. Eita. Em dezembro passado agora, a equipe inteira foi desfeita. E já iniciamos outra equipe. Então, veja, não é que você não vai ter isso, ninguém aqui sabe como é que vai ser totalmente o futuro. Agora, você tem que seguir o seu planejamento. Eu quero montar imobiliária, eu quero aceitar esse desafio, quero fazer, você vai fazer passo a passo, vá dentro da sua realidade. Não vá montar o melhor escritório se você não tem esse recurso ou de onde tirar esse recurso, porque isso aí é pura ilusão. Eu conheço uma imobiliária que só tem o dono dentro da imobiliária e não vendeu nada durante 4 meses. Eu tive esse relato hoje, conheci essa história. Veja, é só custos, né? Então você tem que saber onde você quer chegar e tem que fazer planejamento também, um mínimo de planejamento. Boa. Se pudesse voltar no tempo, faria algo diferente, meu amigo? Veja, se voltasse no tempo hoje, Com a experiência e a cabeça que você tem hoje. No momento que eu estou hoje, muitas coisas eu poderia fazer diferente? Poderia,
mas não deixaria de fazer. Sim. Porque, por mais que hoje tem aquela questão, cara, se eu soubesse disso, não teria feito. Gente, é necessário para construir o ser humano que nós somos hoje. Perfeito. É esses erros e acertos, As Ives, quedas. que vai fazer você ser o cara da gestão do seu negócio, ou de um novo negócio, ou de outra empresa. Eu estava até falando com um corretor esses dias, cara, se a imobiliária não desse certo, tudo bem, eu posso ser gestor de outra imobiliária, eu posso ser corretor, eu posso, no meu campo de pesquisa hoje, que é os lançamentos de condomínios horizontais, eu posso ser gestor de uma pequena construtora, de um pequeno construtor que vai lançar um loteamento. Então, a aprendizagem, ela não vai se perder, não. Vai servir para alguma coisa, né? Então, eu não tenho receio, eu não tenho, assim, arrependimento de ter feito. Tipo, concurso público, eu queria voltar? Eu não queria voltar. Deu tudo certo, tá dando certo. E se tivesse dado tudo errado, eu iria fazer outros concursos, né? E assim como eu fiz 10 concursos para passar em 3, eu iria fazer e passar um ano inteiro estudando até chegar no que a gente, né, nos nossos objetivos, né? Legal, meu amigo. Sua perseverança é algo, assim... É bonito de ver, cara, porque nos dias atuais, principalmente, é incomum a gente ver uma pessoa obstinada, uma pessoa que sabe o que quer e luta para chegar naquilo ali. Meu amigo, para a gente poder encerrar esse primeiro episódio aqui que a gente já abriu e a sua presença aqui só fez abrilhantar essa segunda temporada, eu queria que nessa câmera aqui, por gentileza, você mandasse um recado. Já mandou um recado aí para sua esposa, né, digníssima, mas que você mandasse um recado para as pessoas para sua equipe, para as pessoas que fazem sua família, as pessoas que fazem sentido para você, e mandasse um recado especial para corretores ou pessoas que abriram a sua imobiliária agora, uma mensagem de esperança, tudo, porque realmente a gente sabe que não é fácil. Aqui nessa câmera tá liberado para você. Bom, eu quero mandar aí um alô, na verdade, né, para o meu amigo Tiago Oliveira, né, que tive a oportunidade de conhecer na pandemia, um cara que eu lembro que eu falei até com o Tiago. Tiago, você tem uma imagem aí bem produzida para eu colocar no site da imobiliária, que eu estou montando aqui a imobiliária, que eu estou montando no site, e Tiago Oliveira cedeu uma das imagens dele lá de Recife. Hoje ele está em Maringá. Legal. É um palestrante nacional, um cara assim de uma mente muito iluminada. Legal. E outra pessoa que eu quero mandar aqui um alô, né, já mandei para minha esposa, né, Carla, mais uma vez. E quero mandar um alô também para um cara que foi assim um verdadeiro mentor no momento que eu precisei, que é o Denis Levati, né? Que é um cara que está lá em Dourados, uma pessoa iluminada no mercado imobiliário, né? Eu tenho esse cara no coração como alguém do meu coração, da família mesmo, um cara que eu levo para mim, em toda a minha vida eu vou lembrar do que ele fez por mim, que no momento que eu estava performando, eu fui o segundo ano para o Conecta Imob, e aí ele pediu a minha foto da minha família e me usou como exemplo para mostrar por que ir para um evento... Eu me lembro disso, né? Foi lá no Conecta, não foi não que apareceu? Exatamente. Eu me lembro. E porque eu estava ali eu fui com os meus recursos, eu era corretor e sempre investi. Quando chega lá, a foto da minha família estava lá. Eu vi. Isso é motivacional porque você vê que você está no caminho certo e que você tem um propósito. Não é algo em vão que você está fazendo. Sim, então, eu quero mandar aí um abraço para Denis, certo? Para Tiago Oliveira aí, para minha esposa Carla também, que sempre me apoia. Essas pessoas que a gente usa como referência são pessoas que têm um propósito, né, na nossa vida e no mercado imobiliário. Perfeito. Né? E um abraço para toda a equipe da Máxima. Não chegamos aqui sozinho. Teve pessoas que nos ajudaram nos resultados. Cada corretor que já passou na imobiliária, na Máxima Negócios Imobiliários, cada corretor que está, a equipe administrativa, né, que nos suportam no dia a dia, que estão ali para a gente buscar um resultado. Quero mandar um abração para todos vocês. Legal. Para o pessoal conhecer sua imobiliária, quem está assistindo, encontra como? Instagram, site... Bom, a Máxima ela pode ser encontrada ali no máxima.ni, que é Máxima Negócios Imobiliários, mas a gente abreviou lá para o Instagram. E o site da imobiliária é máxima.ni, né, .com.br. E a gente tá aí, como a gente gosta da internet, se você botar Máxima Negócios Imobiliários, se botar Cleberton Paixão, joga só isso no Google e você vai encontrar, né? E aí é outro bate-papo, né? Falar sobre SEO. Ele estuda muito sobre marketing digital, SEO, por aí vai. Meu amigo, um prazer enorme ter você aqui conosco. Eu que agradeço, né? Eu já sabia que ia ser um bate-papo incrível. Quanto tempo aí, pessoal, passou? 40? 47. Só 1 hora de relógio eu sabia que ia voar. Então, assim, você que nos acompanhou até aqui, aproveite todo esse conteúdo que Cleberton trouxe pra gente aqui. Olha a história de vida sensacional desse cara, incrível.
E eu sei que a história da Máxima só está começando. Eu tenho muito orgulho de poder contribuir com essa história, né? A gente falou muito pouco sobre tecnologia, sobre o CRM, porque a proposta não é essa. A proposta é levar conhecimento para você, não é vender o Supremo CRM, sim trazer pessoas que fazem a diferença no mercado imobiliário, lideranças que transformam o mercado imobiliário aqui. Então, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!